Estaremos assistindo um podcast que está sendo ministrado por Andrei Akshá, do Corrida Perfeita, e o Dr. Alexandre Bressan. E o assunto em pauta é quiropraxia, saúde da coluna e liberação miofascial. Assista esse vídeo até o final. Comente, compartilhe, ative o sininho. Cuide da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Akshá, do Corrida Perfeita, em mais um podcast, YouTube, sei lá de onde você estiver vendo, de onde você estiver ouvindo. Vamos nessa, o que importa é a informação chegar até você. E hoje eu tô aqui ao meu lado, pra quem tá vendo, com o Alexandre Bressan. Beleza, Andrei, tudo bem? Bom, cara? Tudo ótimo. Esse cara é daqueles que gosta de fazer os outros sofrer, gosta de ter umas ferramentas de tortura, daquela que a saliva desce quando o cara grita ai! Pois é, ele é quiropraxista, quiroprático, o que é o negócio do quiro aí? Quiropraxista, Andrei. Quiropraxista. Para quem não sabe, a quiropraxia é um curso, até mesmo de nível superior, né? Principalmente, né? Porque muitas vezes a gente confunde esse negócio de quiropraxia só com estalar o corpo, né? Conta um pouco mais sobre sua carreira, Alexandre, sobre onde você se formou, como você se formou, que negócio é esse quiropraxia? Bom, basicamente o que é o papel do quiropraxista? Vou começar contando um pouquinho da história de quem é o quiropraxista para depois a gente chegar como que se forma um quiropraxista. Beleza, não é um cara que fica só estalando os outros, não, que sabe fazer o tec-tec nos dedos. O estalo basicamente é uma coisa muito simples que qualquer pessoa pode fazer um estalo. Sem quebrar o cara e deixar ele paraplégico? A questão toda é saber fazer a coisa correta, na maneira certa, na hora certa. Ótimo. Então, basicamente, o que o quiropraxista faz? O quiropraxista ele é um profissional que tem como enfoque principal diagnosticar um pequeno complexo, que é o complexo de subluxação vertebral, que nada mais é do que um desalinhamento das nossas articulações, principalmente a coluna, que é o foco do nosso trabalho, em que vai gerar um mau funcionamento dessa articulação e, consequentemente, o nosso organismo ele não vai conseguir ter um... Mas o porquê da importância? Vamos lá, vamos às perguntas. Eu vou te interromper várias vezes. À vontade, sinta-se em casa. Cara, mas para que realinhar a coluna? Qual a grande importância de você ter tudo em ordem? Para um bom funcionamento do corpo. Bom, se a gente parar para pensar mecanicamente no que seria o nosso corpo, o nosso centro de comando é o nosso cérebro. Nosso cérebro ele envia todas as informações para o nosso corpo através da nossa coluna. São impulsos nervosos, são impulsos elétricos que a nossa medula vai distribuir através dos nervos que provém da nossa coluna vertebral. Qualquer desalinhamento, qualquer má função na coluna vertebral tende a gerar uma alteração nessa resposta. Então, teu organismo, muitas vezes, ele vai estar te pedindo para fazer uma coisa e vai estar chegando uma outra informação no teu tecido-alvo, digamos assim, no teu músculo. Por conta desse desvio na coluna, essa compressão. Exatamente. E muitas vezes o que gera isso é o próprio desequilíbrio muscular, né? Isso, são desequilíbrios musculares, o nosso estresse de dia a dia, seja um estresse laboral por conta de nossa atividade de dia a dia, seja por estresse postural, por conta de uma má postura. Então a gente tem uma série de fatores que a gente tem que sempre avaliar para tentar definir a causa desses desalinhamentos, que são os desalinhamentos primários, que vão causar essas alterações e permitir que o teu corpo não funcione 100%. Beleza, e me explica aí, cara, quão complexo é isso? Porque, se eu não me engano, foram 3 anos de curso, né? Foi onde que você fez, onde foi a sua formação? Bom, no Brasil a gente tem 2 universidades que oferecem o curso de quiropraxia, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo. As 2 universidades elas têm uma duração maior do que 4 anos e meio. No meu caso, eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Fevale, em 2010. O meu curso ele tem duração de 5 anos, são mais de 4.600 horas de... É tempo pra caceta pra instalar a coluna, cara. E quem diz que é só instalar a coluna? A grosso modo, todo mundo pensa assim, o quiropraxista ele é feito pra ir lá instalar a coluna e só isso. E você fica aliviado de dar um estalo, como se fosse aquele estalozinho do dedo e tal, e acabou. É música pro ouvido de todo quiropraxista, né? Brincadeiras à parte. Basicamente, o que engloba o nosso cuidado? Por que ele é tão importante? Por que a nossa graduação ela é tão extensa? Coluna é uma coisa séria. Com certeza. Os nossos nervos são as principais informações provém dos nossos nervos. Então a gente tem que ter um embasamento muito profundo de anatomia, fisiologia, conhecer como que o nosso organismo funciona e principalmente, no nosso ponto de vista,
quando que a gente vai fazer um ajuste quiroprático para promover esse realinhamento, em que momento que ele vai ser bem-vindo, como realizar ele bem feito e o principal, por que não realizar. Porque tem também o de não mexer na... Tem casos em que a gente não vai trabalhar, a gente vai avaliar a pessoa, se a gente observar que tem alguma contraindicação, uma bandeira vermelha que a gente fale, a gente não vai fazer nenhum ajuste, não vai fazer nenhuma movimentação. O interessante é pensar nessa questão do ajuste, porque muitas vezes é difícil você chegar ao ajuste do osso ou da articulação, no caso, como a gente está falando da coluna, sem você fazer uma liberação, uma soltura muscular, certo? Exatamente. Então você tem que ter um conhecimento também da questão da liberação miofacial. Você consegue explicar um pouco mais pra gente sobre isso, a importância e como é que funciona essa fáscia, essa capa que a gente tem sobre o corpo? Basicamente, a questão da miofáscia, digamos assim, é uma interação em que os nossos músculos eles vão ter com o tecido conjuntivo. A fáscia nada mais é que um tecido conector dos nossos músculos em que ele vai estar presente no nosso corpo inteiro. A gente tem diversas maneiras de a gente avaliar as nossas fáscias musculares. A importância da liberação miofacial ela está relacionada em permitir que tu tenha o teu potencial máximo. A partir de pontos gatilho, a partir de má funções, digamos assim, dessa fáscia, o teu músculo ele não vai estar operando no seu potencial máximo. Ele não vai estar liberado para fazer o que tem que fazer. Exatamente. É como se fosse para soltar, para reduzir a tensão muscular. Exatamente. A gente vai retirar muito do estresse. Toda atividade física que a gente pratique, seja ela de alto impacto, de baixo impacto, ela tende a gerar uma alteração na fibra muscular. Essa alteração na fibra muscular, ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode se manifestar na forma de um ponto gatilho, de uma contratura muscular, ou basicamente só de acúmulo de ácido lático, por exemplo. E a liberação miofacial, ela vem justamente para a gente eliminar essas toxinas muitas vezes, liberar esses pontos gatilhos para que o teu músculo possa funcionar pleno, né? Que aí depois que você consegue liberar a musculatura, tirar essa tensão, é que você consegue realmente fazer o ajuste no corpo. Basicamente, cada profissional, cada quiropraxista, ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Cada pessoa tem a sua particularidade, digamos assim. Seja quiropraxista, seja fisioterapeuta, seja educador físico, qualquer profissional de educação física, qualquer profissional de educação física, ele vai ter as suas preferências. Eu, como quiropraxista, especialista em quiropraxia desportiva, eu tenho uma relação muito legal com a estrutura muscular, com o tecido conjuntivo, com o ligamento e tudo mais. Mas todo quiropraxista em si, ele é formado para corrigir esse complexo de subluxação vertebral. E quanto ao processo, porque muitas vezes eu vejo, e eu estou falando isso, gente, porque o Alexandre vem trabalhando comigo ao longo desse ano e a gente fez um acordo de 15 dias a gente se encontrar, porque antes a gente já havia tentado anteriormente fazer algumas coisas, mas eu fugia. Porque doía demais, mano. Doía o negócio, era uma dor sem tamanho pra mim que não tinha explicação, né? O sofrimento era maior. O sofrimento era maior. Que o benefício. Eu queria muito mais um abraço quentinho ali. Não, vai lá, você dá uma alisada aí, ficar sofrendo, músculo doendo, me debatendo no negócio. Eu falei, não, Alexandre, não quero saber mais de você, não. Aí a gente chegou num acordo lá que vai lá, faz o negocinho, só faz a liberação. Não tinha muita coisa também pra ficar consertando, né? Como você Felizmente. disse. Aí nisso me afastava muito. Que uma das grandes coisas que eu falo com ele, e eu sei que ele é bem profissional nesse sentido, de fazer o que tem que ser feito e não fica enrolando com você lá. Não é aquele negócio de ficar 1 hora, abraço quentinho, faz massagem, vai lá para você sair relaxado. Mas era um problema que me afastava muito, que o nosso cérebro, a gente entende isso, que é a questão da dor e do ponto agudo da dor, né? Que tudo que acaba bem, com pouca dor, tudo mais, você tá ótimo. Se você passa dentro desse processo que dura, sei lá, meia hora, e você termina essa meia hora sofrendo, você nunca mais quer voltar. Mas se você faz esse processo de dor que dura 1 hora, passando por esse processo de dor de meia hora que atingiu esse pico, você durou 1 hora sofrendo, mas se você terminou suave, cara, vai tudo bem e você volta lá. É o tal do happy end, mas um happy end de maneira diferente, né? E era muito intenso o negócio pra mim, a gente conseguiu acertar isso. Como que você vê essa questão da intensidade? Porque eu ainda vejo você tendo uma prática diferente de outros profissionais que trabalham com reabilitação
essa questão da reabilitação, mas talvez reajuste até, no qual você busca realmente resolver o problema. Sim. E bola pra frente, não tem mais o que fazer contigo. Você vai lá, senta o ferro e pronto, acabou. Por que você acha que essa linha é mais interessante? E por que os outros, digamos assim, que têm uma visão diferente de você, enrolam tanto quanto? É só por conta desse happy end que eu falei ou é porque, sei lá? Particularmente da minha percepção, eu gosto de... basicamente eu faço o que precisa ser feito. Então eu vou avaliar a pessoa e, claro, conversando com ela, vendo à medida que vão passando as nossas sessões, a gente vai entendendo o perfil de cada pessoa. Eu acredito que o principal diferencial para o profissional da área da saúde, ele está em entender o que o cliente dele precisa, o que o paciente dele precisa. Uhum. Então, a maioria dos casos, os meus pacientes, eu consigo ter essa conversa, esse feedback, essa troca que nem a gente teve, com muita facilidade. Tenho muitos pacientes que eles gostam justamente assim, não, Alexandre, o que vai fazer hoje? Vou fazer o que a gente precisa fazer, vamos liberar a musculatura, vamos localizar uns pontos gatilho, vamos ver o principal que é o nosso desalinhamento e corrigir ele. Se tiver que fazer algum encaminhamento para algum profissional de educação física, para algum fisioterapeuta, para alguma coisa, a gente faz o encaminhamento para complementar, a gente realizar o melhor para o meu paciente. Uhum. Essa questão de enrolação, para mim, varia de pessoa para pessoa. Particularmente, eu não sei o que os outros pensam. Eu não gosto de enrolar. Para mim, o que importa para o meu paciente é ele chegar, ter um serviço de qualidade, ter o foco principal, digamos, que seja uma redução de algum sintoma que ele esteja sentindo, de alguma dor, corrigir isso, diagnosticar a causa do problema, corrigir esse problema e permitir com que ele consiga viver o mais longínquo possível, digamos assim, sem ter que me procurar com tanta frequência. Ótimo, legal, isso que é bacana. Então, eu vou fazer uma pergunta que me fazem muito nas transmissões e que eu vou aproveitar aqui esse momento. Dor no joelho, meu joelho tá doendo, o que você faz? Basicamente a gente vai avaliar, a gente vai tentar definir qual que é o principal causador. Você vai apalpar, vai buscar o corpo inteiro, o que pode levar a dor no joelho, pronto. Bom, aí dor de joelho, você tá me perguntando coisas assim muito generalistas, né? Um problema no tornozelo pode gerar uma causa de uma dor no joelho, um mecanismo compensatório, uma lesão de menisco pode causar uma dor no joelho, um estiramento muscular pode causar uma dor no joelho, um problema na coluna pode causar uma dor no joelho. Então você há de convir comigo que muitas vezes dor no joelho não é culpa do joelho? Não é culpa do joelho, nem sempre. Nem sempre, né? Sempre. É sempre uma análise do corpo inteiro que a gente tem que levar. A gente não consegue particionar o nosso organismo, o nosso corpo ele é uma máquina incrível. Ele foi feito para estar em pleno funcionamento, então ele vai procurar alternativas. Daqui a pouco essa dor no joelho é um sintoma reflexo de que tu tem um problema na tua coluna lombar e que para proteger a tua coluna lombar tu tá colocando uma sobrecarga maior no teu joelho. Uhum. Daqui a pouco a pessoa está acima do peso e a corrida com o peso afeta um pouquinho, o impacto é maior no joelho, a mecânica da pisada dele está errada, ele está... A brincadeira eu fiz aqui contigo, para justamente já saber qual era a resposta sobre isso, mas é justamente para ver se a gente esclarece para quem nos acompanha, para quem está ouvindo aí, para quem está vendo essa nossa conversa, que é justamente parar de pensar que é um ponto só o problema, né? Que o corpo humano ele tem uma forma muito mais complexa de se apontar a um problema, Sim. Que um problema não é uma coisa só. Ou seja, se o cara está com a dor no joelho, não é colocando uma joelheira que vai resolver o ponto. Um tensor para limitar a função muscular. Um tensor, muitas vezes, não é só uma palmilha que o cara coloca e pronto. Exatamente. Tem que ser uma análise mais profunda, né, sobre o corpo, sobre essas compensações que se realiza e também essas tensões, né? Para você poder justamente realinhar o seu corpo, para você conseguir alinhar o seu corpo de maneira... São multifatores que eles têm que ser avaliados. Cada caso é único, cada pessoa é única. Nós podemos ter gêmeos idênticos com problemas muito parecidos e um ter uma causa seja laboral e o outro ter um estresse relacionado à atividade física. E por que as pessoas estão sempre atrás da pílula mágica? Atalhos. Atalhos, né? Atalhos. Tem uma grande frase para falar em atalho que um amigo meu me falou uma vez, é que o pai dele sempre ensinou para ele que se atalho fosse coisa boa, não era atalho, era caminho, né? Então buscar atalho é sempre um problema, um paliativo. Sim. Então vamos em busca do problema mais a fundo, né? Descobrir o todo.
a avaliação. Quais são os tipos de avaliação que você faz além da anamnese? Bom, a gente, como tu falaste, a gente inicia com essa anamnese tentando conhecer um pouco da história da pessoa, seja relacionado com atividade física, seja relacionado com estresse laboral, dia a dia no trabalho. Temos uma série de testes ortopédicos que a gente costuma realizar para verificar a questão fisiológica ali. E em alguns casos, se necessário, a gente faz algum exame de imagem para estudar como que estão as estruturas ósseas, como estão as estruturas... E na mão, você consegue perceber muita coisa em termos de fibras, de tensão, de liberação, sim. Como é que tá a coisa? Você tá estalando aqui, estalou diferente, tá mais duro do que o normal? À medida que a gente vai conhecendo cada vez mais os nossos pacientes, que a gente vai tendo mais vivência, a gente vai tendo esse feeling, essa questão de sentir com mais facilidade. Então a gente aprende muito durante a nossa faculdade o que é o normal. A partir do que é o normal, a gente consegue definir o que é anormal. E aí nessa história de conhecer o anormal, a gente vai se aprofundando. No feeling a gente consegue, no tato mesmo, consegue observar, ó, aqui é uma contratura muscular, aqui é uma estrutura óssea mais profunda. Tem algumas coisas, claro, que só um exame de imagem, só um outro exame mais profundo que vai nos Como essa indicar. questão que muitas vezes aparece para muitas pessoas, eu tenho 1,5 cm a menos numa perna que na outra. E muitas vezes isso pode ser um encurtamento muscular, né? Sim. Que faz a pelve fazer uma pequena rotação e puxa mais de um lado do que o outro. Esse tipo de coisa, de um encurtamento, você consegue com uma palpação, com algum exame ortopédico ou simplesmente com raio-x dá para perceber? Certeza, só radiografia. Só na radiografia? Só na radiografia que tu vai fazer. Tu vai verificar uma escanometria para verificar se realmente a pessoa tem uma diferença de uma perna para outra, que é o exame mais indicado. E a partir de alguns testes que a gente faz em clínica mesmo, a gente consegue ter um indicativo. Opa, fiz basicamente teste simples. A gente consegue com uma fita métrica alguns pontos anatômicos que a gente vai verificar mais ou menos isso. Para saber se é um músculo. Para verificar se é um músculo que está contraído de forma inadequada, se é a tua bacia, a tua pelve, que ela está numa posição inadequada onde te gera essa diferença de pernas. Um próprio desalinhamento de coluna pode ter um comprimento de pernas diferente de um lado para o outro. Tem algumas técnicas dentro da quiropraxia que toda a avaliação ela é baseada no alinhamento das pernas. Legal. E dentro desses casos mais comuns para você como um quiropraxista, Isso, né? um quiropraxista esportivo, quais são os casos mais comuns que vem aparecendo hoje? Tá mais para corredores, mais para o pessoal do CrossFit? Quem tá se quebrando mais aí? É uma estatística difícil. É uma estatística muito difícil a gente de conversar. Se a gente pensar em proporcionalidade, eu acredito que a academia, digamos assim, é o principal fornecedor de clientes. De cliente. Porque muitas vezes as pessoas elas não fazem um acompanhamento adequado, muitas vezes elas não conseguem realizar o exercício da maneira certa e acabam se machucando muitas vezes na própria academia. Na corrida acontece a mesma coisa, no CrossFit acontece a mesma coisa, então muito está relacionado com a falta de acompanhamento, a execução do movimento, a pessoa querer levantar uma carga, querer fazer alguma coisa que o organismo dela ainda não está preparado. E se levantar a carga, você tem muito sedentário? Daquele que não levanta a carga e que vai pegar a bolsa atrás do carro e travou? Travou, com certeza. Muito? Com certeza. Eu brinco que uma das minhas funções como profissional da área da saúde é fomentar a atividade física. Nosso corpo ele foi feito para ter movimento. E eu, conversando muito mais, avaliando, o nosso corpo precisa de movimento para gerar mais movimento. As nossas articulações, elas... Quanto menos se movimenta, o corpo padece por falta de movimento. É o que a gente vê na terceira idade, né? Isso. As nossas articulações, elas precisam se reidratar com frequência. E o que estimula a produção do líquido que vai hidratar as nossas articulações é o movimento. Se a gente não movimentar, enrijece, enferruja, aí lasca tudo. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui.